Saudações de paz, meus irmãos, né? Já faz algum tempo que a gente não grava vídeo para o nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito um pouquinho da Arca da Aliança, né? Nós vamos falar sobre esse objeto que no Antigo Testamento os judeus assim receberam uma ordem de Deus para que esse objeto fosse construído. E é bem interessante porque falar da Arca da Aliança é também trazer à memória, né, todas as conquistas que o povo de Deus conquistaram no Antigo Testamento, visto que em algumas guerras a Arca da Aliança se fez presente como a própria presença de Deus, né? E é importante a gente entender isso porque quem mandou que esse objeto no Antigo Testamento fosse construído foi o próprio Eterno, né? Está lá no capítulo 25 do livro do Êxodo, no versículo de número 10, 11, 12, 13, a seguir ali. Nós temos esse objeto sagrado construído por Bezalel, né? Foi o próprio Senhor que o escolheu, dizendo que tiraria uma porção do Espírito Santo, isso é, do Espírito do Eterno, que repousaria sobre Bezalel e ele seria capacitado pelo Espírito do Senhor a trabalhar no ouro, na madeira, no bronze, na prata, no linho, enfim, em toda obra de seu artifício. Por que falar da Arca da Aliança, né? A gente precisa entender que essa Arca da Aliança, que tinha aproximadamente 1,5 côvado de altura por 1,5 côvado de comprimento, ela foi feita totalmente de madeira de acácia. Essa era a ordem de Deus, que ela fosse realmente construída da madeira de acácia. É importante a gente entender que a acácia é uma espécie de árvore encontrada no deserto. Ela não é uma árvore muito alta, né? Ela não é uma árvore que tem ali a sua estatura muito grande. Ela é uma árvore pequena. E ela também não produz muita sombra, porque a sua folhagem, os seus galhos são arredondados, né? Então, não é uma árvore muito desejada para quem almeja encontrar nela uma sombra para o seu descanso. Outra curiosidade sobre a árvore de acácia, né? É importante a gente entender que tanto o seu tronco quanto também os seus galhos, eles são distorcidos, eles crescem de uma forma distorcida, isso é, não é uma árvore que produz uma madeira plana, essa madeira ela é totalmente desproporcional, aí consegui falar, e essa madeira toda distorcida, arredondada, quando o artifício ali ia trabalhar, né, o carpinteiro ia trabalhar nela, dava um pouco de trabalho, porque não era fácil lidar com a madeira de acácia, né? E é bom a gente entender isso, porque se a madeira de acácia era toda distorcida, né, ela crescia toda tortinha, melhor dizendo, e dava muito trabalho para que o carpinteiro viesse trabalhar, a gente já entendia o propósito de Deus em mandar Bezalel construir a Arca da Aliança, né, esse objeto sagrado que ficava no tabernáculo, no Mishkan, no Antigo Testamento, e ele tinha que trabalhar de uma forma mais profunda nesta madeira, visto que a madeira de acácia aponta para a humanidade, né? Isso é, para o homem em si. Nós precisamos ser trabalhados, nós precisamos passar pelo carpinteiro, pela obra do artifício, né? E isso só foi possível porque o Espírito do Senhor estava sobre Bezalel, e era o Espírito do Senhor que capacitava Bezalel a trabalhar nessa madeira um pouco complicada. E essa madeira ela era revestida de ouro, né? Uma matéria aí, né? Um material valioso, né? Um minério, melhor dizendo, de muito valor, já para representar a divindade de Cristo, apontar para a divindade de Deus, isso é, para a glória de Deus, né? Então, embora a madeira estivesse
ali, mas também estava o revestimento do ouro, né? Nós só se tornamos ouro, digamos assim, diante de Deus por causa desse revestimento, né, do eterno sobre as nossas vidas. Então é o Senhor que nos reveste da sua glória, é o Senhor que nos reveste, e aí esse ouro representa essa divindade de Cristo sobre a madeira. É importante a gente entender também que sobre a tampa, né, da Arca da Aliança havia ali o propiciatório, né? A tampa era chamada de propiciatório, no hebraico de caporete, né? Caporete era a tampa, e caporete representa o ato de cobrir, né? Se você for traduzir a palavra caporete, que é propiciatório no hebraico, você vai ver que caporete em hebraico é cobrir. Então aquela arca ela tinha uma tampa, um propiciatório, e sobre a tampa do propiciatório, isso é, sobre o caporete, o ato de cobrir, havia ali também uma ordem direta de Deus para que Bezalel construísse 2 querubins, e esses querubes, né, os querubins que estavam sobre o propiciatório, eles tinham as suas asas estendidas e o seu rosto sempre se inclinando para dentro da arca, e deveria ser construído em uma peça só, sem emenda, né? Deveria ser ali construído com muita atenção e com muito carinho, porque os querubins com as asas ali deveriam estar inclinados, isso é, a sua face deveria estar inclinada para dentro da arca. E nós sabemos que isso representa a arca em si, né? A própria tampa do propiciatório representa o trono de Deus. É por isso que os querubins deveriam estar inclinados com a sua face para dentro da arca, né? Porque se a tampa do propiciatório, o caporete, representava o ato de cobrir, a representação ali do próprio trono do Eterno, a gente entende que essa classe angelical, que é os querubins, né, entre outras classes de anjos, eles não podem olhar para cima, porque não existe nada acima de Deus, né? Se ali estava a representação do trono de Deus, então eles tinham que olhar para, né, o trono de Deus. Ninguém olha para cima do trono de Deus, isso é, porque acima do trono de Deus não existe nada, a não ser o reflexo da sua glória, do seu brilho, do seu resplendor, da sua majestade. E é interessante que eles olhavam para dentro, porque dentro da arca fora colocado 3 coisas, né, que eu quero que você aí anota, você que acompanha o canal, você que tem aí compartilhado os nossos vídeos e aprendido com as lições que nós trazemos aqui de ensinamento. Os querubins olhavam para dentro porque dentro da arca Deus havia mandado Moisés falar a Arão, e deveria ser colocado dentro da arca da aliança 3 coisas, né? 3 objetos ali. O primeiro objeto deveria ser colocado a vara de Arão que floresceu, né? Mostrando ali que o ministério não é algo que foi dado pelo homem, né? Aquela vara de Arão que floresceu representava a chamada de Arão do próprio Eterno, isso é, Deus chamando o homem para exercer sua chamada, para exercer o seu ministério, e a vara que floresceu, que deu flores e amêndoa, foi colocada dentro da arca da aliança. Então, a aliança de Deus representada ali, através da arca, apontava para um ministério divino, isso é Deus que chama o homem, é Deus que convoca o homem, é Deus que separa as pessoas para o ministério. Então, aquela vara de Arão que floresceu na arca representa o ministério que Deus estabeleceu sobre a terra, dando ao homem a oportunidade de exercer a sua chamada, o seu ministério com excelência. Em segundo lugar, também ali estava, além da vara que floresceu, também estava o maná. Um maná que caía todas as manhãs diante da porta das tendas dos hebreus enquanto caminhava para a terra prometida. Aquele maná que descia do céu, e quando o povo hebreu acordava pela manhã, já estava sobre a porta de suas tendas, lá no deserto,
indo para a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. E aquele maná foi colocado, né, o prato de maná foi colocado dentro da arca da aliança, né? E os rabinos, os historiadores, diz que enquanto aquele prato com maná permaneceu dentro da arca, ele não estragou, visto que quando o maná descia todas as manhãs, ele deveria ser comido durante todas as manhãs, deveria se comer aquele maná, porque se deixasse para o outro dia, então aquele maná se estragaria. Então o maná descia todas as manhãs e deveria ser comido durante aquele mesmo dia. Se alguém guardasse o maná para o dia seguinte, ele estragava, apodrecia. Então a ordem de Deus é que aquele maná, aquele alimento, fosse digerido durante o dia a qual ele desceu. E aquele maná dentro da arca representa o cuidado de Deus para com seu povo, visto que dentro da arca da aliança, o maná que foi colocado não estragava, demonstrando que Deus cuida do seu povo, que Deus supre as necessidades do seu povo, e que todo aquele que confia no Senhor está debaixo dos seus cuidados, jamais vai perecer de fome. Em terceiro lugar, também além da vara de Arão que estava lá, além do maná, foram colocadas as tábuas da lei, né? Os mandamentos que Deus estabeleceu lá no Monte Sinai, que Deus escreveu com seu próprio dedo e deu a Moisés. Então, para encerrar esse vídeo, nós precisamos entender, ali estava a vara de Arão que floresceu, que deu flores e também deu fruto, né? Ali deu amêndoas, o ministério. Estava o maná, que representa o cuidado de Deus para com seu povo, para suprir as necessidades do seu povo, e também os seus preceitos, a sua lei, os seus mandamentos, né? A palavra de Deus que nos guia até as mansões celestiais, visto que os mandamentos na lei estabelecido por Deus, dado a Moisés e ensinado a todo o povo, era a garantia da salvação. Todo aquele que cumpria com a lei no Antigo Testamento tinha salvação em Deus, né? Então é importante a gente entender. Amados, esse é o vídeo de hoje. Aí está algumas curiosidades a respeito da arca, algumas lições. Nos acompanhe no nosso canal. Vou estar voltando aí, dando continuidade a vários vídeos. Eu fiquei aí quase 2 semanas sem gravar nenhum vídeo para o canal. O pessoal começou a me cobrar aí e a gente vai estar tirando um tempo. Esteja orando por nós. Compartilha, siga, né, o nosso canal, vai lá, se inscreve no nosso canal, deixa aí a sua curtida, compartilha com os irmãos, nos ajuda a divulgar. Não é fácil gravar um vídeo como esse, né? A gente que não tem muito costume aí, afinidade com o YouTube, né? Com a questão de câmera, essas coisas, mas na nossa simplicidade nós cremos que esses vídeos sendo gravados serão edificantes para os irmãos. Deus abençoe, graça e paz, até o próximo vídeo.